Olá, nós somos o Café com Astrologia, eu sou a Franciele. Eu sou o Felipe. E hoje a gente vai falar sobre os relacionamentos, começando pelo elemento água. Como provavelmente vocês já sabem, os signos de água são os signos mais profundos do zodíaco, né? Isso acontece porque eles são mergulhados assim de uma forma muito grande nos seus sentimentos, né? Eles sentem de uma forma como os signos de ar, os signos de terra, né, ou de fogo não sentem. É uma coisa muito voltada mesmo para os sentimentos, né? Eles precisam, essa imersão toda que eles têm, é como se eles estivessem realmente dentro do oceano e o oceano fosse os sentimentos. Eles estão dentro da coisa. Por causa disso, ele precisa confiar na outra pessoa. Ele não vai entregar todo esse oceano de emoção para qualquer um, né? Então, se ele não confiar em você, então vai ser muito difícil que ele se envolva. Então vamos lá. A gente vai começar por Câncer e a gente vai até Peixes. Câncer, né? Como os cancerianos são nos relacionamentos, da forma como a gente vê, né? Eu acho que vai ser legal até nesse vídeo, porque a gente vai dar uma visão um pouco das nossas experiências, né? Como que a gente vê, né, nas pessoas desses determinados signos da nossa vida. Eu acho que até que vai ficar mais legal e vai ficar mais completo, para não ficar aquela coisa só do que a gente estudou, só do que a gente leu. E lembrando que não é porque a pessoa é de Câncer ou que a pessoa é de Escorpião que ela vai ter 100% de todas essas características. Claro que precisa analisar um mapa da pessoa. Mas hoje nós estamos falando sobre os estereótipos do signo de Câncer, do signo de Escorpião e de Peixes. Beleza? Câncer. Ele vai buscar por relacionamentos que ele seja ou filho ou a mãe. Ele gosta de ser cuidado ou de cuidar. Os cancerianos, assim, eles têm uma necessidade muito grande de serem úteis, né, para as pessoas. Isso é, na verdade, de todos os de água. Eles necessitam ser necessários. Exatamente. Como estranho. Mas exatamente é isso. E Câncer, mais que os outros, né, ele gosta porque ele consegue se colocar muito na posição do outro. Ele é muito humano, como ele tem essa ligação muito profunda com o sentimento, ele consegue se ligar muito profundamente com a pessoa, com o que ela sente, com o que ela está passando. Então você vai ver muitos cancerianos por aí querendo ajudar, às vezes, a família inteira, sabe? Porque é aquela pessoa que vê a dificuldade dos outros, aí vai querer ajudar com dinheiro, vai querer levar comida, vai querer limpar a casa. Eu tenho uma avó, uma postiça, que é canceriana, né? E ela faria qualquer coisa se eu pedisse para ela. Se eu pedisse, limpa minha casa, né? Faz aquela comidinha que eu gosto, ela faria, porque o Câncer tem esse prazer em prover, em dar, né? Ele gosta de estar ligado com isso. A parte ruim, talvez, que está se relacionando com o canceriano é que a parte de humor dele é muito variável. E nem ele sabe o que está acontecendo. Acho que a influência da lua sobre ele faz ele ter esses altos e baixos e viver aquilo tão profundamente. Às vezes não é nem nada sério e aí você não sabe, às vezes, lidar. E ele também não, então não dá nem pra um ajudar o outro, porque como ele também não tá sabendo lidar e aquilo vai deixando confuso, e se você não tentando se moldar aquilo, aceitar aquele momento, talvez deixar ele mais quieto naquele momento, vai ser difícil. Porque às vezes o melhor que você tem a fazer é não incomodar o canceriano, porque quando ele está passando por essas crises, e ele passa constantemente, assim como as fases da lua sempre mudam, as fases emocionais de Câncer também sempre mudam. E vai ter aquele momento que ele simplesmente vai querer ficar ali, entendeu? Ele vai querer ser incomodado, porque realmente, como o Fran falou, ele não sabe muitas vezes o que ele está passando. Então ele precisa ter esse sentimento de calma, de paz com ele mesmo, para ele encontrar o que ele está buscando, né? Ou para passar essa maré de água que vem com força e nem ele sabe de onde vem. Provavelmente nesse momento ele vai querer só o lar, o conforto, a sua rotina normal. Nada que estrague este momento de se recolher um pouquinho, de ficar ali na calma e na tranquilidade. Voltando pro relacionamento também, Câncer, ele sempre vai querer fazer a mesma coisa. Sabe, quando a pessoa ela gosta de todo dia sentar naquele sofá, de assistir o mesmo filme, o mesmo canal, no relacionamento não vai mudar tanto assim. Porque é aquela pessoa que vai ficar um pouco mais caseira, ou se sai para determinados lugares, vai querer sempre sair para o mesmo lugar e não vai mudar o cardápio. Isso ele não é canceriano, mas ele faz ele. É que eu tenho um monte de Capricórnio no meu mapa. Câncer também tem a parte do mimimi, né? Como provavelmente todos vocês sabem disso. É um signo, como ele é muito voltado para a parte do emocional, ele também acaba ficando um pouquinho assim, pegajoso demais.
Tem pessoas que vão gostar, né? Tem pessoas que adoram essa atenção, essa coisa bem gentinho, todo momento, a todo segundo. Vai ligar pra você. Mandar mensagem, SMS, WhatsApp. Todos os dias vai ter que falar com você, entendeu? Senão ele vai ficar muito triste, chateado. Ele até entende se você tiver um compromisso, mas pelo menos um telefonema pra dizer uma boa noite, um bom dia, ele acha necessário, ele gosta. São muito românticos, né? Eles se expressam de uma forma assim muito romântica. E a demonstração de amor por eles é muito grande. Então, assim como ele está demonstrando todo esse amor, ele quer aquilo de volta, senão ele pode ficar magoado com você. E acontece. Geralmente, se não voltar, ele vai se magoar, né? E só que o problema de câncer é que, mesmo que o relacionamento esteja caindo aos pedaços, ele não vai conseguir terminar. Porque os términos para câncer são muito traumáticos. Eles já sentem de longe que pode estar ruim, tá acabando, mas não sou eu que vou terminar. Porque é como se ele levasse a culpa por tudo que tivesse acabado. Entendeu? É como se assim, eu tô terminando, então a culpa de acabar é minha. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar frígido, vai ficar mais frio, né? Nas emoções, ele não vai demonstrar tanto afeto dele assim. Então, se você namora uma pessoa de câncer, ou você mesmo que é canceriano, e o sentimento dele já não está mais presente assim na vida de vocês, ele já não está demonstrando muito, ele está meio diferente, não está mais tão vontade para fazer as coisas com você, então, assim, pode ser um sinal de que a relação não tá bom, pelo menos não pra ele. Conversa. E aí pode ser que dê um jeito, ou não. Essa parte Esperamos que dê um jeito, tá? Por favor. Vamos agora para Escorpião. O que a gente enxerga nos relacionamentos escorpianos à nossa volta? Acho que a gente pode falar um pouco da nossa experiência, né? A Fran tem uma lua em Escorpião. Eu tenho uma lua em Libra. Então, você já viu uma coisa? Profundidade versus futilidade. Não que eu seja fútil e que Libra seja fútil, mas Libra prefere ficar mais na superfície, enquanto Escorpião está mais na parte mais interna, né? Então a gente vai ter um pouquinho de propriedade para falar de como que é um relacionamento com o Escorpião. Porque ela também tem uma ligação bem forte com o Escorpião. Esse relacionamento com o Escorpião no mapa, presente, seja no solar, ele vai te mostrar aquilo que você às vezes não tinha percebido em você mesmo. Ele vai te conhecer melhor, ele vai te apresentar essas qualidades e esses defeitos, e ele vai pôr à tona. E se você tem medo disso, de se expor, toma cuidado, porque ele vai expor. Não assim pra todo mundo, mas vai expor na relação de vocês. Ele vai guardar seus segredos, mas ele não vai deixar que você saiba os dele. Escorpião é um signo bastante misterioso, né? Talvez o mais misterioso de todos os de água. Mas assim, ele é tão profundo que ele vai transformar a sua vida. É impossível você entrar num relacionamento com um escorpiano e não sai diferente. Melhor ou pior. Né? Eu espero que seja melhor, mas em todos os casos, mesmo assim, é bom, porque eu não acredito numa mudança que seja ruim. Nada por acaso também, né? Pelo menos a gente acredita nisso. Então, se você teve que passar por essa experiência de encontrar um escorpião, é que talvez você precisasse disso. E ele vai transformar a sua vida, não tem como, porque ele é muito profundo, ele vai analisar você, ele vai te observar, ele vai apontar todos os pontos que você às vezes tinha medo de colocar pra si mesmo, nem sabia, nem fazia ideia de que estavam dentro de você. É também, no relacionamento, ele é bastante possessivo. Muitas pessoas falam disso, mas elas não entendem que Escorpião vê a possessividade como algo natural, é como respirar para ele. Ele sente que aquilo é dele. É simples assim. Né? E aí depende do ponto de você ver, porque eu acho que todo mundo tem medo de perder algo que é importante para si. Então ele vai dar uma força ainda maior, porque quando ele se apaixona de verdade, é uma paixão muito forte. Então aquilo também vai aumentar o medo dele de perder, a possessividade, o querer ter controle da situação. Uma coisa bem interessante nos relacionamentos de Escorpião, a gente fala por experiência, é que a confiança de Escorpião ela é muito frágil. É como se fosse um copinho de cristal. E se você quebra ela uma vez, acabou. Não tem como você juntar os fragmentos e formar de novo aquele copinho de cristal. E a confiança do Escorpião é assim que funciona. Ele confia uma vez em você, ele depositou tanta força, tanta fé e credibilidade naquilo que se você quebrar, meu filho, acabou. Porque ele não vai mais confiar tanto em você. E para você reconquistar essa confiança, olha, só com muito Capricórnio no mapa mesmo, para trabalhar bastante. Em muitos lugares a gente vem falando da sexualidade do escorpiano. E
Pra falar a verdade, ele é mais erótico do que sensual. A parte sensual seria pra touro e não pra escorpião. O que seria erótico? É uma coisa mais ligada com cheiro, com cores, né? É uma ligação um pouco mais de alma, assim. O escorpião não vê o sexo como uma coisa só de corpo, só físico, como os signos de terra veem. É pra ele uma coisa muito mais ampla que isso. É uma ligação, uma conexão. E assim, não dá nem pra gente falar direito o que é, porque só um escorpião saberia sentir, que talvez nem ele soubesse explicar. É mais baseado nas sensações no todo, não só do visual, é tudo que aquilo vai proporcionando pra ele. Mas enfim, escorpianos são bastante profundos. Se você quer ter um relacionamento para se descobrir e para se melhorar, fique com o escorpião. Agora a gente vai falar finalmente de peixes, que normalmente é o último do zodíaco, todo mundo tem que esperar, mas a gente tá adiantando, ó, começando pelos de água hoje. Então vamos lá. Os relacionamentos de pisciano, isso é uma coisa que a gente estava até conversando um dia, a gente estava reparando dos nossos amigos de peixes, né? E foi inevitável. Inevitável, e todos eles fazem a mesma coisa, né? É um padrão praticamente que eles trazem com eles, que é uma coisa de se doar ao extremo. De parecer um salvador, de certa maneira. Ele vai ser atraído, parece, ou vai atrair, ou né? vai atrair, depende. Pessoas problemáticas, ou assim, normalmente com problemas graves, assim, realmente profundos, nada muito levinho, assim. Pode ser emocional, pode ser um problema com drogas, pode ser um problema com os pais, seja qual for, algum problema que ele precise de ajuda. E ele, com aquela vontade de se doar, com a vontade de ajudar o próximo, ele vai se envolver bem com essa pessoa. E aí que tá o problema, porque o envolver de peixes, quando ele não tá ligado nessa coisa de se dar ao máximo, é que ele vai se dar tanto que ele vai esquecer que um relacionamento é feito à base de troca e não doação. Então, esse é o pecado maior de muitos piscianos, e muitos piscianos vêm reclamar às vezes pra mim na página, né, de relacionamento e não sei o que a coisa não flui, porque eles se dão demais, eles simplesmente tiram tudo que eles têm e dão pro outro, e aí quando o outro fica bem, fica legal, dá um pé na bunda e sai fora. Parece que aí as energias mudam e ele muda de interesse, porque você parece que só foi útil naquele momento que estava ajudando ele. Ele não tem ele gosta de receber, todo mundo gosta. Só que como ele não tá tendo aquela troca com você, apesar de ter sido super positivo pra ele, chega um momento em que o relacionamento parece bom. Peixes é também um signo que dificilmente, né, ou raras das vezes, vai estar no mesmo lugar por muito tempo. Olha, essa frase é muito legal, Fê, ó. É melhor pegar o que não lhe pertence do que deixar por aí esquecido. Também acho. Você estava prestando a mesma atenção? O que eu li? Provavelmente, em algum momento você vai estar falando sobre 1000 coisas, né, que você gostaria de compartilhar e tudo mais, e ele vai estar simplesmente olhando pro nada, né, aqueles olhinhos assim, viajando pra talvez nem ele saiba onde ele tá. Peixes também vai adorar compartilhar com você tudo o que ele aprende, né, das 1000 coisas que ele aprendeu, pelo menos 500 ele vai te contar, porque ele gosta de sempre estar colocando para o parceiro, para as pessoas que ele gosta, né, que ele ama, as coisas que ele está aprendendo. Sim, ele não vai mostrar tudo, algumas coisas ele vai guardar para si, ele realmente alguns dos sonhos, algumas das visões que ele teve, vai ficar só para ele. Ele gosta de compartilhar e a maior parte vai, mas tem alguns que são reservados para ele. São os segredos piscianos. Todos de água guardam alguma coisa, né? Peixe é também bastante simpático e ele vai sempre querer estar em contato com várias pessoas para sempre trocar alguma experiência, para ajudar, né? Para ser ajudado. E eles seduzem as pessoas facilmente por causa disso e também são do seu carisma, seduzidos. né? Porque peixes ele tem muito carisma mesmo, assim, é aquele tipo de pessoa que você vai ver e você vai se sentir bem conversando com ele, porque parece que ele é seu amigo há anos, sabe? Ele vai criar muito natural, né? E por isso, para uma pessoa ciumenta, como se fosse um escorpiano, nossa, ia ser difícil ele aturar essa parte, porque ele nem tá realmente às vezes interessado na pessoa, é só o natural dele de ser simpático, ser carismático, e ele também, neste momento, apesar de estar sempre sendo simpático, nem sempre significa que ele não sabe na realidade por trás daquela pessoa, se a pessoa tá bem, se a pessoa tá mal, porque a sensibilidade dele também dá essa visão. Eles também vão adorar dividir os sonhos deles com você, e se você estiver preparado para seguir junto com ele,
siga, porque com certeza você vai aprender muito, porque Peixes ele tem uma visão muito grande do lado espiritual, né? E da coisa em si, do oceano das emoções e das ideias e tudo mais. Então ele vai ser capaz de abrir a sua mente de uma forma como nenhum outro signo faria. Se você não gosta de mudanças, também não é uma boa opção pisciano. Porque Peixe é mutável e ele muda o tempo todo. Você às vezes nem consegue reconhecer quem é ele, porque uma hora ele tem uma opinião, outra hora ele já mudou, daqui 2 minutos ele fala, eu gosto disso, depois não gosto mais. Então, eu, por exemplo, sofro desse mal. Eu tenho ascendente em Peixes e o meu sol tá meio aquário e Peixes, então eu sou quase um pisciano, né? E eu com minhas qualidades fixas que, tipo, não faz sentido mudar do nada. Tipo, uns 2 minutos atrás você queria outra coisa. Fazer o quê? Assim tem vontade de mudar, é natural. Enfim, galera, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem no gostei aqui embaixo para ajudar a gente a divulgar mais a mensagem. Compartilhem nas suas redes sociais com seus amigos. Se você tem algum amigo pisciano, canceriano, escorpião, manda pra ele. História, né? E nos comentários a gente gosta de ler também e compartilhar com a gente. É isso aí. E sigam a gente nas nossas outras redes sociais que vão estar aqui embaixo, que vocês podem ver na descrição. E se você gosta muito dessa temática de astrologia e pensa em ter um produto personalizado do seu signo para enfeitar sua casa, visita a nossa loja e conheça nossos produtos. Camisetas, tem caneca, tem mapa astral também. Tem enfim, pôster. dá uma olhada lá que vocês vão curtir, tenho certeza. Muito obrigado E até mais. Tchau. Muitos acreditam que a gente está passando para uma outra fase que vai ser a Era de Aquário, e outros acreditam que já está na Era de Aquário.